eu vou mostrar para vocês como fazer um teste não paramétrico para duas amostras impar, ou seja, quantos dados são coletados no mesmo indivíduo antes e depois de um tratamento. Tá? Esse teste não paramétrico, ele verifica se a diferença média entre o antes e o depois é igual a zero, alternativamente, que a diferença média é diferente de zero. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para começar o teste é calcular a diferença entre o antes e o depois de cada uma das coletas. Tá? Então, vamos aqui. Então, nós temos a diferença. Posteriormente, nós vamos ordenar esse conjunto de dados pelas diferenças. Então, vou aqui ordenar pela diferença, tá? Do menor para o maior. Feito isso, nós vamos atribuir os rankings. Então, o menor recebe 1, o segundo menor recebe 2. Quando não há diferença, ou seja, quando a diferença é nula, não recebe ranking nenhum. Então, o próximo aqui, que é a diferença entre 94 e 90, que dá 4, vai receber 3. Aqui vai receber 4, 5. Aqui houve empate, né? Então, as duas diferenças é 10. Então, aqui seria 6 e aqui seria 7, se não houvesse empate. Como houve empate, a gente atribui a média do ranking, que é 6,5, que é a média de 6 e 7. E aí, esse aqui vai receber o valor 8. Feito o ranking, nós vamos somar os rankings das diferenças negativas. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui, nós vamos somar o quê? Somar o 1 e o 2, porque são os dois rankings que têm diferença negativa. E da mesma forma, nós vamos somar o ranking das diferenças positivas. Certo? Então, o ranking da diferença negativa deu 3 e o ranking da diferença positiva deu 33. O valor V, que nós vamos utilizar na fórmula aqui para calcular o Z do teste, ele é o mínimo entre o ranking do valor negativo e o ranking do valor positivo. Então, o mínimo entre 3 e 33, vou ter usado a função, mas é 3, tá? Então, esse é o valor de V que vai entrar nessa fórmula aqui. Bom, feito isso, nós vamos calcular estes valores aqui, que é o μV, que é a média, o σV, que é um desvio padrão, tá? Para os rankings. Calcular o ZV, que é o valor do teste calculado, que nós vamos comparar com o ZT, que é o valor tabelado. A gente verificar se rejeitamos ou não a hipótese de nulidade. Tá, então aqui a primeira coisa que nós vamos fazer o N é o número de pares testados. Nós temos aqui, na verdade, 9 pares de dados. Mas o nosso N, ele vai ser 8. Por quê? Porque esse par 84 e 84, ele não entrou no teste, porque ele dá uma diferença zero. Então, o número de pares testado é só o número de pares que tem ranking diferente de zero. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nosso N aqui é 8. Então, vai ser 8, certo? 8 vezes 8 mais 1, dividido por 4. Vou ter que colocar adequadamente um parênteses aqui antes e um aqui, para que ele faça corretamente a operação. Então, nós temos 8 vezes 8 mais 1, tudo isso dividido por 4, é o meu μV, que é 18. Agora, nós vamos calcular esse valor de sigma V, que é o quê? É raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Vamos abrir aqui.
Vamos fazer de 8, né, que é o n, tá aqui de 8, vezes 8 mais 1, 8 mais 1, vezes 2 vezes 8, mais 2, tudo isso aqui, tudo isso dividido por 24. Então, eu vou colocar aqui um parênteses antes, um parênteses aqui depois, tá? Dividido por 24. Eu ainda tenho que colocar mais um parênteses aqui antes e um fechando lá no final por 24 também entrar na raiz. Tá? Então, tem 8 vezes 8 mais 1 vezes 2 vezes 8 mais 2. Aí ele vai fazer essa operação que está entre os parênteses aqui, depois vai fazer essa, fazer a multiplicação, depois dividir por 24 e, por final, ele vai fazer a raiz quadrada disso. Ah, então, ó, esse primeiro parênteses abre aqui e fecha aqui, o segundo abre aqui e fecha aqui, o terceiro abre aqui e fecha aqui, que vai dividir por 24, e o último parênteses que vai pegar a raiz de tudo isso. Tá? Adequadamente está aqui, nós temos um valor de 7, vamos arredondar aqui, 7,35, tá? Que é o valor que nós temos para o nosso σv. Agora vamos calcular o valor do teste, que é o ZV, que é igual ao V. Quanto que vale o V? O V é o mínimo aqui, ó, o mínimo entre esses dois valores. Então, vou abrir um parênteses aqui. É o 3 menos o μV, que é o 18, vou fechar aqui, dividido por 7,35. Estou pegando o V menos μV dividido por σv, que dá 2,04. Eu vou tirar o sinal, porque aqui o que nos interessa é sem o sinal, tá? Então eu vou tirar o sinal desse número, que vai dar 2,4, e vou então ver o valor tabelado, né, pela distribuição normal. Então, esse teste utiliza a distribuição normal, que é InVnorm P. Vou achar ela aqui, ó, InVnorm P. Que a InVnorm P só depende da probabilidade. Tá? Lembrando que a gente tem feito testes com 95% de certeza, ou seja, o que entra, o que o Excel chama de probabilidade, é o valor de alfa. Então, como o nosso teste é para 95% de certeza, o valor de alfa é 0,05. Aqui entra alfa sobre 2, então vai ser 0,05 dividido por 2, tá? Dá 1,96. Novamente eu vou tirar o sinal esse valor para a gente comparar o valor calculado. Então o valor calculado é o ZV com o valor tabelado, que é o ZT. Então, como conclusão, o valor calculado maior do que o valor tabelado. Então nós vamos rejeitar a hipótese de que a média dessas diferenças seja igual a zero.